Olá! Nesse vídeo nós vamos finalmente resolver uma equação diferencial utilizando a transformada de Laplace. E para resolver uma equação diferencial utilizando a transformada de Laplace, nós precisamos utilizar essa propriedade aqui debaixo da transformada de Laplace, que é a propriedade das derivadas. Mas não se espante com o que você está vendo, né? Porque aqui eu coloquei os dois primeiros casos, né? Esses aqui são os casos para uma derivada simples e uma derivada dupla, né? E aqui nós temos o caso para a enésima derivada. Mas geralmente nós, nos exercícios, só vamos nos prender nesses dois primeiros casos aqui, né? Da derivada primeira e da derivada segunda. Mas de qualquer forma, geralmente nós só vamos nos reter a esses dois primeiros casos aqui. Isso aqui é só para você dizer que nunca viu, né? Então vamos lá. Nós temos aqui uma derivada, né, uma equação diferencial, na verdade, né, que é 6 derivada primeira de y de t mais 8 y de t é igual a 2 u de t. Então aqui nós já sabemos, né, nós só temos uma derivada aqui. Então nós só vamos utilizar essa equação primeira aqui. Então tá aqui, ufa, né? Então nós temos aqui essa propriedade aqui da transformada de Laplace, que vai ser útil para resolver essa equação diferencial. O nosso f de t aqui, que ele está chamando, no caso vai ser o nosso y de t. Só mudou o nome da letra, né? E aqui nós temos as condições iniciais. E nós temos a condição inicial aqui já fornecida pelo problema. Bom, mas então chega de enrolação, né? Vamos resolver esse problema. Então o primeiro passo para resolver esse tipo de problema seria aplicar a transformada de Laplace dos dois lados dessa equação aqui. Então vamos lá, vamos então aplicar isso aqui, a transformada de Laplace, para passar do domínio do tempo para o domínio da frequência, né? E você vai ver que é até bem simples aqui para esses casos aqui que nós temos y de t, né? Aqui então nós vamos começar calculando a transformada de Laplace desse termo aqui. Então nós temos aqui um 6, né, por causa da propriedade da linearidade. E daí nós vamos utilizar essa propriedade aqui da derivada. Então ficaria 6 que multiplica s, y de s, menos y de 0 menos, a condição inicial. E esse 6 aqui está multiplicando tudo. E essa aqui, então, seria a transformada de Laplace desse termo aqui. Veja que nós meio que não calculamos nenhuma transformada de Laplace, porque o y ele já é uma variável desconhecida, né? Então aqui nós temos um y de s que é desconhecido. Então vamos prosseguir aqui, né? Então agora nós vamos somar aqui. Vamos calcular a transformada de Laplace disso aqui. Vai ficar então 8y de s, né? Ou seja, nós tínhamos um y de t desconhecido, então nós vamos ficar com o y de s desconhecido aqui. E continuando, esse termo aqui nós sabemos calcular a transformada de Laplace. Isso aqui é um u de t, né? O u de t ele não é desconhecido, o u de t ele é a função degrau. Então nós vamos aqui calcular, então aqui vai ficar igual duas vezes a transformada de Laplace da função degrau. Aí se você olhar numa tabela de transformadas de Laplace, você vai ver que a transformada de Laplace de uma função degrau unitário vai ser 1 sobre s. Ou seja, então aqui nós ficamos com 2 vezes 1 sobre s. Então isso aqui é a transformada de Laplace dessa equação diferencial aqui. Então veja que por enquanto está tranquilo, né? Nós não calculamos quase nenhuma transformada, né? Só a transformada do degrau unitário. E nós temos aqui o y de s que ele é desconhecido. Só que agora, pelo milagre do Laplace, né? Isso aqui deixa de ser uma equação diferencial. E no domínio do Laplace, no domínio da frequência, isso aqui passa a ser uma equação algébrica. E equações algébricas nós sabemos resolver, né? Nós queremos encontrar então o y de s. Ele é o desconhecido, né? Então basta a gente isolar o y de s. Uma coisa que eu vou fazer aqui antes, né, só para facilitar a nossa vida, é já aplicar isso aqui, né? Que isso aqui nós sabemos que esse y de 0, né, o y inicial, ele é 1. Então eu já vou substituir aqui, né, a condição inicial. Então nós já sabemos aqui que isso aqui vale 1. Então agora nós vamos usar todas as nossas técnicas da arte milenar da álgebra, né? Então ficaria aqui multiplicando aqui o 6, ficaria 6 sy de s menos 6 mais 8y de s é igual a 2 sobre s, né?
Aqui eu só passei o 6 multiplicando. Então aqui eu vou colocar o yzão de S em evidência, né? Então ficaria assim, yzão de S vezes 6S mais 8 menos 6 é igual a 2 sobre S. E agora sim nós vamos isolar o yzão de S passando isso aqui para lá. Então nós ficamos aqui com yzão de S é igual a 2 sobre S mais 6 dividido por 6S mais 8. Então vamos recapitular o que nós fizemos até aqui. Nós calculamos a transformada de Laplace da equação diferencial. Então, a transformada de Laplace da equação diferencial no domínio do Laplace, ou seja, no domínio da frequência, se transforma numa equação algébrica, né? Então aqui no tempo nós tínhamos o y de t que é desconhecido, nós queremos encontrar o valor de y de t para resolver a equação diferencial. E esse y de t vai corresponder ao yzão de S que também é desconhecido na transformada de Laplace. Só que daí, como isso aqui agora é uma equação normal, uma equação algébrica, nós podemos simplesmente isolar esse yzão de S. Então aqui tudo que eu fiz foi basicamente álgebra para isolar o yzão de S. Então nós ficamos com isso aqui para o valor do yzão de S. Então tecnicamente nós já resolvemos o nosso problema, né? Nós temos que o yzão de S é isso aqui. Então ele já não é mais desconhecido. Só que nós não estamos interessados no domínio da frequência, né? Nós estamos interessados no domínio do tempo, que é onde nós vivemos. Então nós precisaríamos calcular agora a transformada de Laplace inversa desse cara aqui. Então quando nós calcularmos a transformada de Laplace inversa desse yzão de S, nós vamos obter a expressão do yzão de t. E essa vai ser a solução da nossa equação diferencial. Então vamos lá, né? Primeiro nós vamos ajeitar um pouquinho essa expressão aqui, né? Nós vamos primeiro multiplicar aqui por S, né? Então aqui vai multiplicar por S e aqui vai multiplicar por S. Isso aqui a gente está fazendo para assumir com esse S aqui de baixo, né? E é claro que nós temos que multiplicar tudo aqui embaixo por S de novo, né? Multipliquem por S em cima e embaixo, né? Então nós ficaremos aqui com yzão de S. Então nós estamos fatorando a fração, né? Ficaríamos então com 2 mais 6S dividido por S vezes 6S mais 8, né? Então nós estamos ajeitando essa fração aqui só para ficar de uma forma que nós conseguimos calcular a transformada inversa, né? Então agora nós temos mais uma simplificação aqui que daria para fazer, que seria dividir em cima e embaixo por 6, né? Para cortar com esse 6 aqui e com esse 6 aqui. Então vai ficar aqui, yzão de S é igual a 2 sobre 6 é 1/3, né? Então ficaria 1/3, mais S, né? Porque seria 6S dividido por 6. E aqui embaixo é S vezes, aqui eu já vou colocar a divisão por 6 aqui dentro, né? Ficaria 6S dividido por 6 dá S, mais 8 dividido por 6 dá 4/3. Então beleza, agora nós vamos aplicar as frações parciais para separar isso aqui. E daí você deve estar se perguntando, né? Por que eu estou fazendo essas divisões? É porque quando nós formos aplicar o método da mãozinha, fica muito mais fácil se nós tivéssemos só 1 multiplicando o S aqui na frente, né? O ideal é sempre ter 1 multiplicando o S aqui, porque agora nós conseguimos achar facilmente a raiz disso aqui, né? A raiz disso aqui seria S igual a menos 4/3. Daria para fazer por outro caminho, né? Daria para depois aplicar o método da mãozinha, calculando a raiz disso aqui, né? No caso eu teria que fazer 6S mais 8 é igual a 0. Mas desse jeito aqui, sem fazer a simplificação antes, dá para chegar no mesmo resultado. Eu não sei qual método que dá menos trabalho, mas enfim, é isso aí, né? Mas prosseguindo aqui, então nós vamos agora aplicar, como eu disse, o método da mãozinha para continuar simplificando essa equação aqui. Então, pelo método da mãozinha, né, pelas frações parciais, nós gostaríamos de dividir essa equação num A sobre S, que é esse termo aqui, mais um B sobre S mais 4/3. Então vamos aplicar aqui o método da mãozinha, né? Então agora eu estou acelerando a aplicação do método da mãozinha, né? Porque você já deve ter visto ele centenas de vezes.
mas nós, a partir do método da mãozinha, concluímos que A é igual a 1/4 e B é igual a 3/4. Então, substituindo aqui, nós temos A é igual a 1/4 e B é igual a 3/4. Certo? Então, vamos apagar aqui. E agora basta nós aplicarmos a transformada de Laplace inversa desse cara aqui. Então, de novo, nós vamos utilizar aquela propriedade lá, que a transformada de e na menos at, u de t, é igual a 1 sobre s mais a. Então, para esse caso aqui, nós teremos que o a vai valer 4/3. E aqui na frente da exponencial nós teremos essa constante aqui multiplicando. Então, aqui já teriam 3/4 na frente, né? E aqui, para essa outra aqui, nós vamos utilizar aquela outra transformada aqui, que está aqui em cima, que é essa aqui, a transformada do impulso. De novo, essas transformadas, elas estão todas em tabelas de transformadas de Laplace, porque geralmente nós não calculamos essas transformadas na mão mesmo, né? Então, utilizando esses dois pares aqui, nós concluímos então, né? Vou até escrever aqui a transformada. Vou até escrever aqui então a transformada inversa do yzão de S vai ser igual a 1 sobre 4 que multiplica u de t, né? Ou seja, nós estamos utilizando a transformada do degrau, porque isso aqui então vai virar um degrau, somado com, e daí nós vamos utilizar aquele outro par e vai ficar e na menos 4t sobre 3 u de t. Ou então, se nós quiséssemos embelezar um pouquinho mais, né? Dava para colocar o u de t em evidência. E daí fica 1/4 mais 3/4 e na menos 4t sobre 3 vezes u de t. Então, essa aqui é a resposta do nosso problema. Ou seja, esse aí é o nosso y de t, a saída do nosso sistema, quando dentro da entrada do sistema nós temos um degrau que tem altura de 2. Então, vamos até fazer o diagrama aqui, né? Nós temos então um sistema aqui. Esse sistema ele é descrito pela nossa equação diferencial. E daí, quando nós colocamos na entrada desse sistema um degrau que tem altura de 2, na saída do sistema, né? Esse aqui era o nosso x de t na entrada, né? O x de t era o 2u de t. Então, na saída do sistema nós teremos um y de t. E esse y de t vai ser descrito por aquela função ali. Então, é 1/4 mais 3/4 exponencial, né? Então, digamos, eu estou tentando imaginar aqui de cabeça, mas deve ser alguma exponencial que faz assim, né? Ela está decaindo. Ou seja, então aqui está demonstrada o procedimento, né? De como se resolve uma equação diferencial, ou seja, como que a gente obtém uma resposta de um sistema a partir da transformada de Laplace. Bom, então por esse vídeo é isso, né? Eu espero que esse vídeo tenha completado aquele vídeo da teoria da transformada de Laplace, que eu prometi que eu ia mostrar um exercício utilizando isso, né? Mas então vamos só relembrar aqui que esse caso aqui foi utilizado com a aplicação dessa propriedade aqui, né? Nós ainda temos aqueles outros casos gerais ali, só que o procedimento vai ser o mesmo quando for derivada segunda, derivada terceira, derivada n. Só que só vai ficar uma equação bem maior, né? Bom, mas então é isso e até mais.